bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar assim fundo em algumas técnicas de programação neurolinguística, a famosa PNL. A base é o livro Técnicas Rápidas de PNL para Transformar Sua Vida em 7 Dias, do Steve Allen. Recebemos uns trechos selecionados dessa obra e a nossa missão aqui, né, é ir um pouco além do que só descrever as técnicas diárias que o autor propõe. A gente quer entender a lógica por trás, sabe? Conectar os pontos e também tentar extrair aqueles insights que realmente podem fazer diferença no desenvolvimento pessoal. É uma promessa bem ousada essa, né? Transformar a vida em 7 dias? É, sem dúvida. O título chama atenção, né? E o livro já começa definindo a PNL como uma metodologia para a produção de excelência. A ideia central é essa. Estudar e modelar como algumas pessoas conseguem resultados excepcionais para que essas competências possam ser aprendidas por outros. E é curioso porque hoje muita gente liga a PNL direto a vendas, persuasão, mas as fontes indicam que as origens estão mais lá na terapia, sabe? Tipo, tratamento rápido de fobias. Olha só, interessante essa origem na terapia. E o livro ele sugere seguir os passos com atenção, claro, mas também tentar entender a lógica e até se imaginar ensinando a técnica para alguém. Seria uma forma de se observar aprendendo, talvez. Meio que de fora. Exato. Essa meta-observação é um ponto que aparece bastante. E um ponto fundamental que o autor já destaca logo de cara é: o foco tem que ser no processo, não no conteúdo emocional. Ou seja, a ideia não é ficar lá revivendo o problema em si, a briga, a dificuldade, mas sim executar a técnica direitinho. Isso, segundo o livro, ajuda a manter a objetividade, a eficácia do método. Faz sentido, para não se perder na emoção do negócio. Ok, então vamos começar a desvendar como essa jornada de 7 dias se desenrola. Conversando pela base, né? Definir o que se quer. Dia 1, objetivos. Isso. E o livro até traz aquela citação do Dennis Waitley. Algo como: a principal razão pela qual as pessoas não alcançam seus objetivos é porque não os definem. Só que a PNL, pelo que a gente vê aqui, leva essa definição para um nível assim, bem mais estruturado, do que só ter uma meta. Não é só saber o que quer, mas como você representa isso, internamente. E como seria essa estrutura? Pelo que eu li, não é só dizer, quero ser rica. Tem que ser mais específico e positivo, certo? Exatamente. O primeiro ponto é esse: formular o que você quer, de forma positiva e específica. Tipo, quero ter segurança financeira em vez de não quero ser pobre. E o crucial, sensorial, o que você vai ver, ouvir, sentir quando chegar lá. Outro ponto-chave é focar na sua própria ação. O que eu posso fazer para chegar lá? Não depender só dos outros, né? E contextualizar também. Quando, onde, com quem. Isso tudo torna o objetivo mais real para o nosso cérebro. Entendi. E aquela ideia de quebrar em metas menores também tá lá, né? Imagino que ajude na motivação. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi o tal conceito de ecologia. O que seria isso nesse contexto de definir metas? A ecologia é tipo uma checagem de impacto, sabe? Esse objetivo que você definiu, ele está alinhado com os seus valores, ele não vai atrapalhar outras metas que são importantes para você, como ele afeta as pessoas ao seu redor. E tem até aquela coisa de ganho secundário. Será que tem alguma vantagem escondida em não alcançar a meta que precisa ser olhada? É uma análise mais ampla, sistêmica mesmo, para garantir que o objetivo seja sustentável e realmente desejável num nível mais profundo. O processo todo, com aqueles 10 passos detalhados, transforma a definição de metas numa investigação bem ativa. Nossa, essa checagem ecológica parece mesmo fundamental, para evitar a autossabotagem depois, né? E a dica final que você mencionou de não ficar lutando contra a procrastinação, mas usar os objetivos como inspiração e celebrar as pequenas vitórias, soa como uma abordagem mais gentil com a gente mesmo. Sem dúvida, a estrutura do dia 1 realmente monta uma base sólida.
focada no controle pessoal, na clareza sensorial, na sustentabilidade do objetivo. É quase como desenhar um mapa bem detalhado antes de começar a viagem. Certo, mapa desenhado. Agora vamos para o dia 2. Esse entra numa coisa que o livro chama de direcionar o cérebro usando, submodalidades. Confesso que esse termo me deixou bem curiosa. Como assim, na prática? Pois é, aqui a PNL começa a ficar bem interessante mesmo. A premissa é a seguinte: nossos estados emocionais, que no fundo ditam nossos comportamentos, eles vêm das nossas representações internas. Quer dizer, as imagens que a gente cria na mente, o visual, os sons, os diálogos internos, o auditivo e as sensações físicas, o sinestésico. As submodalidades são as qualidades dessas representações. Pensa assim: o brilho de uma imagem, o tamanho dela, a distância, o volume de um som, o tom de onde ele parece vir, a intensidade de uma sensação, a temperatura, a textura. São esses detalhes. Ah, entendi. São tipo os ajustes finos da nossa experiência interna. E a ideia é que se a gente mexe nesses ajustes, a emoção que está ligada ali também muda? Exatamente essa é a sacada. O livro até propõe um experimento simples para a gente sentir isso. Pega uma lembrança boa, assim, bem agradável. Agora, mentalmente, aumenta o brilho dela. Traz a imagem para mais perto, deixa as cores mais vivas, mais vibrantes. O sentimento bom, ele provavelmente fica mais intenso, né? Aí você faz o contrário com uma memória ruim. Diminui a imagem, tira as cores, deixa preto e branco, afasta ela, abaixa o volume dos sons. A carga emocional negativa tende a diminuir, bastante às vezes. Uau! Parece quase um painel de controle para as emoções. Isso sugere que a gente tem mais escolha sobre como se sente do que a gente geralmente imagina? Essa é a proposta central da PNL nesse ponto. Em vez de ser só governado por essas representações automáticas que surgem, a gente pode aprender a editar essas representações para modular nossos estados. E tem uma aplicação prática que o livro menciona que é bem curiosa, para lidar com aquele diálogo interno negativo. Aquela vozinha chata que fica falando você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Essa mesma. A sugestão lá é experimentar mudar as submodalidades dela. Tipo, abaixar o volume mentalmente, colocar essa voz bem longe, ou até, e essa é bem inusitada, tentar ouvir essa voz crítica num tom de voz, sei lá, sedutor, ou talvez cômico, como se fosse um personagem de desenho animado. A ideia é que isso quebra o padrão, tira a força da crítica. E pode até gerar uma reação contrária, tipo, ah é? Vou te mostrar então. Imagina, mudar o tom da voz crítica para um tom sedutor realmente é inesperado. E para automotivação, a lógica é parecida, usar essas submodalidades? Sim, a lógica é a mesma. Primeiro, você analisa as submodalidades de uma experiência passada em que você estava super motivado. Como era a imagem mental daquilo? Tinha som, era perto, longe, colorido, e as sensações no corpo. Depois, você faz a mesma análise para algo que você quer se sentir motivado agora, mas não está rolando. Compara as duas listas de submodalidades. E a técnica é ajustar as submodalidades da situação atual para ficarem o mais parecidas possível com as da experiência motivadora. A lógica é: representações internas parecidas geram estados emocionais parecidos. Entendi. É como se a gente copiasse a receita interna daquilo que funciona pra gente e aplicasse onde precisa. Bem interessante. E ainda nesse dia 2, o livro apresenta o famoso padrão Swish. Para que ele serve especificamente? Parece um nome de efeito especial. E a ideia é um pouco essa mesmo. O Swish é uma técnica clássica da PNL atribuída ao Richard Bandler e ao John Grinder. Serve para substituir rapidamente uma resposta automática indesejada. Pode ser um pensamento, um sentimento, até um comportamento, como roer unhas, sentir raiva no trânsito, aquela hesitação antes de falar em público, por um estado mais positivo, com mais recursos. E como funciona essa substituição rápida? Parece, sei lá, quase mágico. A mecânica por trás é bem interessante. Você precisa basicamente de duas imagens mentais. Uma é a imagem gatilho do problema aquele momento logo antes de começar o comportamento indesejado, sabe? E a outra é uma imagem de substituição, que tem que ser bem poderosa, inspiradora, mostrando como você quer ser ou se sentir naquela situação, com confiança, relaxado, etc.
O swish, o barulhinho do nome, vem do ato mental de fazer a imagem gatilho encolher e sumir muito rápido, tipo shh, enquanto a imagem positiva cresce, toma conta da tela mental, fica brilhante e impactante. É quase um efeito visual interno. Ah, como um corte rápido na mente, trocando uma imagem pela outra. E aí a repetição disso algumas vezes, acho que o livro sugere umas 5 a 7 vezes, fortaleceria essa nova associação. Exatamente. O cérebro vai aprendendo a nova resposta para aquele gatilho antigo. É crucial, segundo o texto, dar uma limpada na tela mental entre cada repetição, pensar em algo neutro por um segundo, para não misturar os estados. O teste final é depois tentar pensar no gatilho e notar se a resposta antiga perdeu força, se ficou mais difícil de acessar. E dá para brincar com as submodalidades na troca também, tipo a imagem negativa some ficando preta e branca ou se estilhaçando. Fascinante mesmo como a PNL busca intervir direto na estrutura da experiência para criar essas mudanças. Bom, passando para o dia 3, o tema é usar fracassos como impulso. Como é que se transforma essa sensação tão pesada de falha em algo útil? Olha, este padrão do dia 3 visa especificamente mudar aquelas crenças limitantes que muitas vezes surgem depois de dificuldades passadas. Sabe, aquele, eu não consigo aprender isso de jeito nenhum, ou eu sempre falho em vendas. O processo que está descrito lá no material é um pouco mais complexo. Ele até menciona o uso das pistas de acesso ocular, aqueles movimentos que os olhos fazem que indicariam se a gente está pensando em imagens, sons ou sensações, mas não aprofunda muito a teoria disso aqui. Certo. Mas qual seria a essência do processo, então, para dar essa ressignificada no fracasso? A ideia central, me parece, é mais ou menos assim. Primeiro, você identifica a crença limitante e quais são as sensações, as imagens que vêm junto com ela. Segundo, você cria uma imagem bem forte da capacidade que você deseja ter, você se vendo usando essa capacidade com sucesso. Terceiro, você compara as representações internas do fracasso e do sucesso. E aqui vem o pulo do gato. Buscar aprender lições úteis mesmo nas experiências ruins. O que aquilo te ensinou? Que aviso te deu? Quarto, você ancora um sentimento de certeza. Pensa em algo, qualquer coisa que você tem certeza absoluta que consegue fazer. Pode ser algo simples, tipo chegar num compromisso na hora certa. E cria uma âncora para esse sentimento. E quinto, você meio que transfere esse sentimento de certeza para a imagem da capacidade desejada. Ajusta as submodalidades dela para ficarem parecidas com as da sua referência de certeza e usa a âncora junto. Então a ideia é como se fosse emprestar a sensação de confiança de uma área onde ela já existe para outra área onde ela está faltando, usando essas técnicas de representação e a tal da ancoragem. Parece ser essa a lógica principal, sim. Integrar os aprendizados do passado e projetar um futuro mais capaz, mas contaminando ele positivamente com o estado de recurso que você já tem em outro lugar. É uma abordagem que busca reescrever a narrativa interna sobre a própria capacidade. E falando em ancoragem, o dia 4 é todo dedicado a isso. É uma das técnicas mais conhecidas da PNL, não é mesmo? Aquela ideia de criar um botãozinho para acessar um estado emocional quando a gente quer. Exatamente. A ancoragem é um clássico e funciona por um princípio simples de condicionamento associativo. Você liga um estímulo, que tem que ser único e específico. A âncora pode ser um toque em um lugar do corpo, um gesto com a mão, uma palavra dita mentalmente. Você liga esse estímulo a um estado emocional ou mental que você deseja acessar. Confiança, calma, foco, alegria. A repetição dessa associação, feita no pico da intensidade do estado, cria uma ligação no nível subconsciente. Quando você dispara a âncora, o estado vem junto. E que tipos de âncoras funcionam melhor? O livro dá exemplos práticos? Sim, ele menciona. Fala das âncoras sinestésicas, que são os toques no corpo, tipo apertar um nó dos dedos de uma forma específica, sabe? Essas são consideradas bem potentes. Tem as visuais também, mas aí o ideal é usar símbolos mentais em vez de objetos externos que a gente vê o tempo todo, tipo um anel, porque pode perder a especificidade. E as auditivas, um som interno ou uma palavra-chave mental. E dá para combinar, claro. Uma dica importante do livro. Para manter a âncora forte, não é só usar quando precisa do estado. É bom reforçar ela também quando você já estiver naturalmente naquele estado.
Se você só usa a âncora de calma quando está desesperado, ela pode acabar se associando ao desespero, entende? Enfraquece a ligação positiva. Ah, faz todo sentido essa dica de reforçar no positivo também. E para criar uma âncora para si mesma, como seria o passo a passo básico? O processo básico é: primeiro, escolhe o estado que você quer ancorar. Exemplo, confiança. E um gatilho que seja único e fácil de repetir. Exemplo, tocar o polegar com o dedo médio de uma forma específica. Segundo, você acessa o estado mais intensamente possível, revive uma memória onde você se sentiu super confiante, amplifica as imagens, os sons, as sensações positivas daquilo. Sinta confiança no corpo. Terceiro, no pico da intensidade dessa sensação de confiança, você ativa o gatilho que escolheu. Mantém o toque, por exemplo, por alguns segundos enquanto sente a confiança. Quarto, repete isso algumas vezes para fortalecer a associação. E quinto, testa. Primeiro em momentos neutros, para ver se o estado vem. Depois, começa a usar nas situações em que você quer sentir mais confiança. Entendi. E o livro fala também em colapsar âncoras. Isso soa como algo mais potente. Para que serve? O colapso de âncoras é uma técnica usada para neutralizar uma resposta negativa automática que é muito forte, muito arraigada, um padrão disfuncional. A ideia é a seguinte: você cria uma âncora para o estado problemático, por exemplo, a ansiedade, que surge antes de uma apresentação. E depois cria outra âncora, só que essa tem que ser mais forte, para um estado de recurso positivo e que seja meio que incompatível com o primeiro. Por exemplo, uma calma profunda misturada com curiosidade e confiança. E o passo crucial, o colapso em si, é disparar as duas âncoras ao mesmo tempo. As duas juntas. Nossa. E o que acontece? Dá um tilt. É mais ou menos isso. Segundo a teoria da PNL, isso gera uma espécie de curto-circuito neurológico. O cérebro fica meio confuso, não consegue manter dois estados tão opostos ao mesmo tempo. E nessa confusão, a ligação automática entre o gatilho, a situação da apresentação, e a resposta negativa, a ansiedade, é quebrada ou pelo menos enfraquecida. O livro até sugere usar âncoras em locais diferentes do corpo, tipo um joelho para ancorar o negativo, o outro para o positivo. E aí você pressiona os dois ao mesmo tempo e mantém até sentir uma mudança interna, uma integração, uma neutralização. Aí solta primeiro negativa, depois o positiva. Uau, que técnica! Parece poderosa para lidar com aquelas reações emocionais que parecem totalmente fora do nosso controle. Ok, avançando para o dia 5, tem um padrão de revisão diária. Como isso funciona? Não é só pensar no que deu errado, imagino. Não, é bem mais estruturado que isso. É um processo bem interessante para transformar o dia a dia numa fonte de aprendizado e melhoria contínua. A sugestão é fazer à noite, mas sentado, para não correr o risco de dormir no meio do exercício. Basicamente, você começa entrando num estado de gratidão, autoaceitação. Aí você revê o dia mentalmente, como se fosse um filme passando na sua cabeça. Quando você chega num momento que foi difícil, ou talvez embaraçoso, que não saiu como você queria, você pausa a cena, congela aquela imagem mental. Ok, congelei a cena do momento ruim. E aí? O que eu faço com ela? Aí vem a parte interessante. Primeiro, você busca recursos, habilidades, atitudes positivas, sentimentos bons de outras partes do seu dia que foram bem-sucedidas. Onde você agiu bem, onde se sentiu capaz. Depois, você analisa aquela cena congelada, usando um modelo da PNL chamado níveis lógicos. É como olhar para a situação em diferentes camadas. O ambiente onde aconteceu, o seu comportamento específico, as capacidades que você usou ou não usou, as crenças e valores que estavam em jogo, como você se viu, sua identidade naquele momento e até o propósito ou impacto daquilo nos outros. E para cada um desses níveis, você se pergunta: como eu gostaria que tivesse sido? Como eu poderia ter usado aqueles recursos que eu identifiquei antes? Ah, então esses níveis lógicos são como camadas de análise da experiência, para entender mais a fundo. Exato, é um framework bem útil para destrinchar a situação. Depois dessa análise, você meio que reedita a cena mentalmente. Rodela de novo na cabeça, mas agora com os novos comportamentos, pensamentos, sentimentos que você preferia ter tido. Ajusta até a sentir que essa nova versão tá satisfatória, positiva.
Você repete isso para outros momentos complicados do dia. E, no final, assiste a um filme dos melhores momentos do dia, já incluindo essas cenas que você editou. Nossa, é quase como um ensaio mental para o futuro, mas usando o passado imediato como matéria-prima. Uma forma bem sistemática de ir reprogramando as respostas, né? Precisamente. A estrutura é bem legal porque combina a revisão, acesso a recursos internos que a gente já tem, uma análise mais profunda com os níveis lógicos e esse ensaio mental. Transforma até as experiências negativas em aprendizado concreto. Muito bom. Agora, o dia 6 parece focar num ponto bem sensível para muita gente. É resolver conflitos antigos, especialmente com figuras como pais. Como a PNL propõe abordar isso sem precisar necessariamente falar com a pessoa real? O foco aqui é totalmente interno. O trabalho é feito com as representações mentais que a gente carrega dessas figuras de autoridade, pai, mãe ou quem exerceu essa função na infância. A premissa do livro é que a gente absorve muitos padrões, muitas limitações lá atrás. E mesmo que a gente prometa para si mesmo, eu nunca vou ser assim, muitas vezes a gente acaba repetindo ou ficando preso naquilo. A força de vontade sozinha, muitas vezes, não dá conta. Então, o caminho proposto é buscar a compreensão e o perdão interno. Aceitar que, talvez do jeito deles, com os recursos que eles tinham na época, eles fizeram o melhor que podiam. O trabalho é com a imagem interna, não com a pessoa lá fora. E como seria esse processo interno de reconciliação? Parece algo delicado. É um processo bem simbólico e, sim, bastante estruturado. Primeiro, você escolhe um conflito interno, uma limitação que você sente que vem dessa relação com a representação do pai ou da mãe. Aí você sintoniza os sentimentos negativos associados à figura materna. Por exemplo, e imagina que eles migram para a palma da sua mão esquerda, se consolidando ali numa forma visível, palpável mentalmente. Dá uma quebrada no estado, pensa em outra coisa rapidinho, e repete o processo para a figura paterna, consolidando na mão direita. O passo crucial que eu achei muito interessante é investigar as intenções positivas por trás dos comportamentos que você percebeu como negativos naquela época. Você pergunta mentalmente para cada representação, na sua mão, o que de bom essa parte queria para mim, mesmo que de um jeito torto com essas ações. Buscar entender a intenção, mesmo que não fosse lógica ou bem executada. Intenção positiva por trás de comportamento negativo. Como assim? Isso não é justificar o erro. Não é bem justificar. A PNL parte do princípio de que todo comportamento, por mais disfuncional que pareça, tem em algum nível uma intenção positiva para a pessoa que o executa, mesmo que essa intenção seja inconsciente, equivocada ou focada na sobrevivência dela. Buscar essa intenção na sua representação interna dos pais era a proteção, era encenar algo do jeito que eles sabiam, era medo, permite uma ressignificação profunda. Não apaga o que aconteceu, mas muda a forma como aquilo fica registrado dentro de você. O processo continua com um agradecimento mental a essas intenções positivas, depois um reconhecimento mútuo entre as partes, as representações nas mãos, convidando-as a se harmonizar e se fundir numa nova força unificada e positiva. Se tiver resistência, tem que ver o que está pegando, alguma objeção interna. Mas a ideia é juntar as mãos lentamente, permitir essa fusão simbólica e depois acolher essa nova parte integrada em algum lugar do corpo ou espaço mental, ancorando ela ali. Uau! É quase um ritual interno bem complexo para integrar essas partes conflitantes e liberar a energia que estava presa no passado. Parece bem profundo mesmo. E aí chegamos ao dia 7, o último dia proposto, que aborda alergias e fobias. O livro faz aquela ressalva importante, né, que PNL não se apresenta como cura médica para alergias. Sim, essa ressalva é fundamental deixar clara. Para alergias, o padrão descrito busca reduzir ou até eliminar os sintomas, mas trabalhando com as submodalidades da reação alérgica, identificando quais ajustes, brilho, tamanho, etc., mudam a intensidade da reação e criando âncoras. Uma âncora dissociada, você se vendo de fora como se estivesse atrás de um vidro sem sintomas. E outra de contra-exemplos, lembranças de exposição a algo parecido sem ter tido reação ou exemplos de tolerância a outras substâncias. O teste final, se for feito, tem que ser com extremo cuidado e só se não houver risco médico real envolvido.
É mais para reeducar a resposta do sistema imunológico, parece. Entendi. E para fobias, aqueles medos intensos e irracionais, a abordagem é diferente? Para fobias, o livro apresenta a técnica clássica de dissociação visual sinestésica. A ideia central aqui é quebrar aquela ligação automática e super rápida entre ver ou pensar no objeto da fobia e a resposta de pânico. Isso é feito basicamente imaginando-se assistindo a um filme da experiência fóbica. Mas você não está dentro do filme, está assistindo de fora, como se estivesse sentado numa poltrona de cinema, dissociado. Você assiste ao filme da situação, começando um pouco antes do medo surgir, passa por ele todo. Depois, ainda de fora, você rebobina o filme rapidamente até o começo. Aí você muda o filme para preto e branco, assiste de novo, ainda de fora. No final, congela a imagem e escurece a tela. E aí vem o passo-chave. Você mentalmente entra na tela, lá no final do filme PNB congelado, e rebobina a experiência rapidamente, só que agora por dentro, associado, e em cores, voltando até o ponto inicial seguro antes de tudo começar. Espera aí, é rebobinar a experiência por dentro, associado e em cores. Por que isso funcionaria para diminuir o medo? Parece contraintuitivo. A teoria por trás disso, na PNL, é que assistir dissociado, de fora, no cinema, ajuda a diminuir a carga emocional para você conseguir processar. E o ato de rebobinar rapidamente de forma associada, mas de trás para frente e em cores, embaralha a sequência neurológica que dispara o medo. É como se bagunçasse a ordem dos arquivos do pânico no cérebro, quebrando o padrão automático. Repetir esse ciclo algumas vezes, assistir PIB dissociado, rebobinar colorido associado, vai enfraquecendo a resposta fóbica. Dá para adicionar outros elementos também, como colocar uma música engraçada no filme ou ativar uma âncora de segurança enquanto assiste de fora. Entendi. Novamente, é uma intervenção bem direta na estrutura da memória e da reação emocional. Bem PNL mesmo. E para fechar, ainda tem uma técnica bônus sobre criatividade. Como funciona essa? Sim, um padrão extra bem interessante que o livro descreve como usando o sono ativo, mas que na prática envolve uma caminhada consciente. A ideia é legal, você sai para caminhar com uma intenção mais geral, tipo, preciso de uma ideia para X, quero uma solução para Y. Durante a caminhada, você relaxa, tenta usar mais a visão periférica, prestar atenção nos sons ao redor, para acalmar um pouco o diálogo interno. Aí você nota espontaneamente elementos do ambiente que te chamam a atenção. Pode ser uma árvore específica, um som, uma sensação no corpo. E o passo diferente é, você tenta assumir a perspectiva desses elementos. Como é ser aquela árvore? Sentir o tempo dela passando diferente, a conexão dela com a terra, com o vento. Como é ser aquele som? Assumir a perspectiva de uma árvore, para estimular a criatividade. É isso mesmo? Parece ser essa a proposta. Uma mudança radical de perspectiva. Sair totalmente do seu próprio ponto de vista, do seu diálogo interno e entrar sensorialmente em outros referenciais. Depois dessa exploração, você adota uma metaposição, ou seja, observa de fora a interação entre você e todos esses elementos que você explorou. E aí, conecte essa experiência toda com a sua intenção original, a ideia, a solução que você buscava. A ideia é permitir que os insights surjam mais do subconsciente, que foi ativado de uma forma diferente. É uma maneira bem fora do comum de buscar respostas. Uau, que viagem! Percorremos uma gama realmente impressionante de técnicas nesses 7 dias propostos pelo livro. Pelo menos no papel. Desde estruturar metas de um jeito super detalhado, até mexer com representações de paz, fobias e até criatividade na caminhada. O que fica pra gente dessa exploração toda? Quais são os fios condutores? Olha, alguns temas se repetem com força, né? Primeiro, essa ideia fundamental da PNL de que nossas representações internas, as imagens, os sons, as sensações na nossa mente são maleáveis e que ajustar as qualidades delas às submodalidades pode mudar diretamente nossa experiência emocional e comportamental. Segundo, uso muito estratégico da ancoragem. Criar gatilhos para acessar estados úteis, recursos internos, quase sob demanda. É uma ferramenta muito prática. Terceiro, o poder da dissociação.
Se ver de fora para ganhar perspectiva, para esfriar emoções intensas, para poder analisar e reestruturar experiências difíceis, como nas fobias ou na revisão diária. E talvez o mais importante, a noção que perpassa tudo isso, a de que a gente pode assumir um papel mais ativo na direção da nossa própria mente, ser mais diretor do nosso filme interno, em vez de só ficar assistindo passivamente o que acontece. São ferramentas, né, que certamente podem interessar muito quem está buscando autoconhecimento ou formas de mudar hábitos, comportamentos que incomodam, ou simplesmente entender melhor como a nossa experiência subjetiva é construída e como ela pode ser alterada. Mas voltando àquela promessa do título, transformar a vida em 7 dias. Pensando bem, é realista esperar uma transformação tão grande em tão pouco tempo só aplicando essas técnicas uma vez? Essa é a grande questão, não é? O livro apresenta as técnicas de forma rápida, um padrão por dia, bem estruturado. Elas oferecem, sem dúvida, um vislumbre fascinante do potencial de mudança interna que a gente tem. Mas a transformação de verdade, aquela mais profunda e duradoura, geralmente exige consistência, prática, integração. Talvez o ponto-chave não seja a mágica dos 7 dias em si, mas sim o que acontece se alguém pega uma dessas ideias, só uma. Pode ser a revisão diária, ecológica, a ancoragem do estado positivo como confiança, ou mesmo a definição de metas bem feita com a checagem ecológica e aplica aquilo consistentemente. De verdade, no longo prazo. Boa pergunta. O que realmente se transforma quando uma prática dessas, mesmo que pareça pequena no começo, se aprofunda e vira parte da rotina, sabe? Indo muito além daquela semana inicial de descoberta e empolgação. Fica aí uma reflexão interessante, né? Para quem nos ouviu levar consigo e talvez experimentar.